então o nosso concurso para o Hospital de Clínicas na área da nutrição. Eu sou a Jéssica Sten, sou professora de nutrição, sou mestre em medicina e hepatologia, sou especialista em nutrição clínica e venho aqui passar um pouco para vocês essa primeira parte da aula aí que a gente vai fazer sobre os conteúdos iniciais, que eu espero que vocês também estejam lendo na íntegra aí, né, para fixar bem e terem essa oportunidade aí de daqui a pouco conseguir o concurso tão desejado, né, que a gente está aí sempre na luta de melhores condições de trabalho. Pensando na atividade, né, do Hospital de Clínicas quanto à nutrição, né, segundo o edital, as atribuições do nutricionista, eles vão nos trazer que, né, organizar e realizar a atenção nutricional na perspectiva das diretrizes da atenção primária da saúde, considerando as características epidemiológicas da população e desenvolvendo ações de promoção e prevenção, manutenção, recuperação da saúde, tá? De forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar aí, né, do Hospital de Clínicas. Então, fazer parte aí desse grupo, né, de profissionais capacitados dentro do Hospital de Clínicas para fazer esse melhor aí tratamento dos pacientes, essa triagem, né? Iniciando o nosso conteúdo, então, a gente vai fazer essa primeira parte da nossa aula aqui, né, da nossa gravação, sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A gente vai falar sobre um tema muito importante que com certeza vai ser bem presente aí nessa prova do concurso, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. A gente também vai ter, né, uma ideia do conteúdo de o que seria uma atenção domiciliar, e isso é muito importante dentro do hospital também, conhecer os programas de atenção domiciliar. A gente vai entender um pouco sobre a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, né? E também conversar um pouco sobre o manejo da obesidade no Sistema Único de Saúde, lá no SUS. Então vamos conversar um pouquinho nessa primeira fase sobre todos esses conteúdos. Iniciando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAN, ele foi aprovado em 1999, né? E ele propõe respeitar, proteger, promover, prover os direitos humanos à saúde e alimentação, tá? A alimentação e nutrição estão presentes na legislação do Estado brasileiro, com destaque para a Lei 8.080 de 19/9/90, tá? Que entende a alimentação como um fator condicionante e determinante da saúde. Então, o PNAN é um material que tem que ser lido na íntegra aí para quem está buscando essa sonhada vaga, tá? As diretrizes do PNAN, né, nos trazem inicialmente, né, que as diretrizes vão nos dar uma linha aí, né, de ações para o alcance do propósito, que é, né, modificar e promover aí os determinantes de saúde e consolidar a saúde da população. Então, a gente vai ter a organização da atenção nutricional, que seria, né, a atual situação alimentar e nutricional do país torna evidente, né, a necessidade de uma melhor organização dos serviços de saúde para atender às demandas geradas pelos agravos relacionados à má alimentação, né? Uma população aí que vem modificando o padrão alimentar, né? O PNAN entra aí como uma organização da atenção nutricional, né? E também tanto em relação ao diagnóstico, tratamento e quanto à prevenção e promoção da saúde, tá? A segunda diretriz aí do PNAN, né, das linhas de ações do PNAN, é a promoção da alimentação adequada e saudável, tá? No SUS, a estratégia de promoção à saúde, né, é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo de saúde e doença. E em nosso país, pressupõe-se, né, o compromisso do setor da saúde nas articulações e no desenvolvimento de ações intersetoriais, tá? Em diferentes esferas do governo junto à sociedade. Então, o governo, né, as esferas do governo junto à sociedade, fazer essa promoção à saúde da população. Quanto
vigilância alimentar e nutricional. O PNAN nos diz que consiste na descrição contínua e na predição das tendências, das condições de alimentação e nutrição da população, contando com os fatores determinantes, né? E deverá, então, fornecer os dados desagregados da população em categorias. Então, a gente vai pensar, desenhar a população em gênero, né, idade, raça, população específica como população indígena, né, os povos de comunidades, enfim, fazer esse trabalho de organizar, né, de segmentar a população para que se ache estratégias mais estreitas, né, da população para então buscar as estratégias aí, né, para a gente desenhar a população e achar aí, né, as tendências e condições da alimentação da população. Quanto à gestão das ações de alimentação e nutrição, o PNAN ele nos dá uma lista, né, uma sequência de ações, né? A aquisição e distribuição de insumos para prevenção e tratamento das carências nutricionais, né, bem específicas, né, deficiência de alguns nutrientes, por exemplo, ferro, né, ácido fólico. A adequação dos equipamentos e estrutura física dos serviços de saúde, né? Adequar os serviços de saúde quanto à estrutura física, né? Para realizar essas ações de vigilância alimentar e nutricional. Garantia de processo de educação permanente em alimentação e nutrição para os trabalhadores da saúde. Então, manter os trabalhadores da saúde sempre em processo de educação permanente, né? E também a garantia dos processos adequados de trabalho, né? Para a organização da atenção nutricional no SUS. Então, a gente tem aí a gestão das ações definidas em tópicos. E a gente tem o 5, que é a participação e controle social, né? O SUS é um marco da construção democrática, né? E participativa das políticas públicas no Brasil. A participação social, ele deve estar presente nos processos do cotidiano do SUS, tá? Sendo transversal ao conjunto dos seus princípios e diretrizes. Então, assim deve ser reconhecido e apoiado o protagonismo da população na luta dos direitos à saúde e à alimentação. Então, o SUS está aí para dar protagonismo às pessoas, à saúde das pessoas, né? Então, a gente tem aí a participação e controle social como diretriz da PNAN. Quanto à sexta, né, diretriz, a gente tem a qualificação da força do trabalho, que é muito importante, que seria fortalecer os mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho, né, para gestão, atenção nutricional. Valorização dos profissionais da saúde, né, com estímulo, né, de viabilização da formação e educação permanente, né? Então, valorizar o profissional da saúde para que ele tenha acesso à educação contínua, né? Para que a gente tenha sempre uma situação de conhecimento mais recente, né? E aí, também direitos trabalhistas previdenciários, da qualificação dos veículos de trabalho e da implantação das carreiras, né? Então, a gente tem a qualificação da força de trabalho como uma diretriz do PNAN para a força aí dos profissionais da saúde estarem sempre atualizados, né? O controle e regulação dos alimentos entraria como uma sétima diretriz, que é a preocupação em ofertar alimento saudável, com garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica, ao fim da cadeia, né, de processo, desde a produção, desde o processamento, a industrialização, né, desde a comercialização, abastecimento e distribuição. Então, todos os caminhos da cadeia de um produto. A busca, a proteção da saúde humana, né? Então, a organização de todos os processos para que a gente tenha uma proteção da saúde humana, considerando as mudanças ocorridas à cadeia de produção até o consumo do alimento, né? As mudanças que ocorrem do alimento in natura até ele chegar na nossa casa e que a gente tem aí, né, uma organização, uma garantia de qualidade biológica, sanitária e nutricional, né?
questões socioculturais decorrentes da globalização, tá? Então, o controle da regulação dos alimentos, desde os processos de cadeia e até a nossa segurança biológica e sanitária. Outra diretriz muito importante é sobre pesquisa, inovação e conhecimento, alimentação e nutrição, tá? Então, uma diretriz muito importante que é o desenvolvimento do conhecimento e o apoio à pesquisa, né? Que é muito importante, né? Todas as nossas ações, as nossas diretrizes, os nossos guias são baseados em pesquisa, né? São feitos com pesquisa científica, né? Então, a gente vai ter aí, né, no campo da alimentação e nutrição e saúde coletiva, possibilitam a geração de evidências e instrumentos necessários para a implementação do PNAE. Pesquisa científica para que você tenha conhecimento de como aplicar as diretrizes e como atualizar as diretrizes, né? E o nono aqui, que seria a cooperação e articulação para a segurança alimentar. Então, a gente vai pensar tendo como base as práticas alimentares promotoras da saúde, que vão, então, respeitar a diversidade cultural, né? E que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E aí a gente tem o conceito, né, que congrega as questões relativas à produção e disponibilidade de alimento, que seria suficiência e estabilidade e autonomia e sustentabilidade como parte da diretriz 9 de cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional, tá? Então a gente tem aí as diretrizes do PNAE, mas a gente pode então pensar sobre as responsabilidades do PNAE, né? Responsabilidades institucionais das PNAEs, né? Responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? Responsabilidade das secretarias estaduais de saúde e do Distrito Federal e também responsabilidade das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, tá? Então essas são as responsabilidades, né, dos nossos governos aí para as responsabilidades do PNAE, ok? E aí, quando a gente vai pensar num assunto bem importante, que seria, então, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que todo profissional da saúde que lide com alimentação, né, seja ele daqui a pouco médico, nutricionista, né, precisa ter um conhecimento bem afinco do Guia Alimentar da População Brasileira, deve ser lido com muita cautela, né? Então, todos os profissionais precisam aí, que trabalham com alimentação, usar, então, o Guia Alimentar da População Brasileira como guia para trabalhar, tá? O Brasil, ele já passou por diversas mudanças aí, políticas, econômicas, né, sociais, culturais, que evidenciaram a transformação do modo de vida da população. O quanto nós estamos mudando, né? O quanto o estilo alimentar está mudando, né? E as principais doenças, né, que atualmente acometem os brasileiros, né, elas deixaram de ser agudas e passaram a ser crônicas, passaram a serem mais graves, né? Apesar da intensa redução da desnutrição, né, que há muitos anos vem se tentando combater a desnutrição alimentar, né? Deficiência de micronutrientes e desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos, né, vulneráveis. Então, toda a luta para vencer a desnutrição sempre vai continuar, porque a gente vai estudando novos grupos populacionais e melhorando aí as estratégias, mas sempre tendo que ter o cuidado sobre a parte nutricional da população, né? Principalmente dos grupos vulneráveis, né, que seriam daqui a pouco os indígenas, os quilombolas, as crianças, as mulheres que vivem em áreas vulneráveis, né? Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele vem nos trazendo desde 2006, que foi a primeira publicação, né, as primeiras diretrizes oficiais, então, para a gente organizar a parte alimentar da população brasileira, conferindo também sempre embasamento científico, né? E as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, são que os nossos guias todos, né, sejam atualizados periodicamente, né, para que as diretrizes, né, e as organizações
trabalhos aí de guia sejam sempre atualizados conforme as novas pesquisas, né? Então a gente tem essa recomendação de atualização e a partir de 2011, então, né, a gente fez, o Ministério da Saúde desencadeou um processo de elaboração de nova edição, então, desse guia da população brasileira, tá? 2006 ele foi publicado, 2011 foi feita uma revisão e atualização desse guia. Essa atualização foi incluída como uma das metas do plano plurianual e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ambos relativos a um período de 2012 a 2015, tá? Então, a atualização aí foi acontecendo, tá? A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Que a alimentação ela vai dizer sobre respeito à ingestão dos nutrientes, né? Logicamente. Mas a alimentação também é a combinação de alimentos entre si, o modo de preparo dos alimentos, né? Então a gente tem muito além de consumir o alimento, são os hábitos que envolvem o comer, né? E aí as características de modo de comer, as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então, primeiro, né, a gente estudava os nutrientes de maneira separada. Então a gente ia lá, separava vitaminas, minerais, né? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, e assim estudava essas vitaminas, né? Esses estudos eles foram fundamentais para a gente ir desenhando aí, né, formulações de políticas e ações destinadas a prevenir carências nutricionais específicas. Então, estudar o ferro e organizar aí, né, diretrizes para diminuição de deficiência de ferro, né, e enfim, todos os nutrientes. Aqui, né, entre parênteses, como proteínas, vitaminas e minerais, né? E as doenças cardiovasculares associadas também ao excesso de sódio e gorduras de origem animal. Então a gente conseguiu organizar que tipo de nutriente poderia ter características de nos dar doenças, né? Então foi visto que o sódio poderia nos causar problemas cardiovasculares, que o excesso de gorduras de origem animal também poderiam estar associados com gordura. Então foi bem importante fazer esse primeiro traçado de estudo com as vitaminas e minerais, enfim, isolados. Os estudos eles mostram que a proteção, né, do consumo de frutas, verduras, né, legumes confere contra doenças do coração e também contra câncer, diversos tipos de câncer, né? E não se repete com intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais. Então foi visto que a proteção contra a doença se dava quando a gente consumia o alimento in natura e não somente suplementações ou medicamentos. Então foi visto que a combinação dos nutrientes poderia ter esse fator de proteção e não somente estudar os nutrientes de maneira isolada, né? E a gente foi visto que os padrões alimentares, né, com o decorrer do tempo foram mudando. Então a gente tem aí uma substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, né? A gente vai substituindo os alimentos in natura aí por processados, né? Aos poucos a gente vai substituindo, né, por produtos industrializados prontos para consumo, e isso se dá pela nossa correria de vida, né, nosso estilo de vida muito globalizado. E por fim, a gente tem, né, o resultado que é o desequilíbrio na oferta de nutrientes, né? E a ingestão excessiva de calorias. Então, o que foi acontecendo, né? A gente foi estudando os nutrientes, depois vendo que a combinação de bons nutrientes, né, de alimentos in natura poderiam ser protetores para a saúde, e no decorrer do tempo a gente foi globalizando e utilizando os alimentos de maneira mais industrializada. E o industrializado, ele utiliza muitas calorias e geralmente uma fonte grande de gorduras saturadas e hidrogenadas, que são conservantes, né? E o sódio também, que é usado, né, como conservante. Então por isso que a gente tem aí esses produtos com excesso de caloria e excesso de sódio, que são maneiras de conservar os alimentos, né? Então a gente foi vendo esse desequilíbrio, né? Mas
quantidade de caloria ingerida e menos quantidade de nutrientes. E automaticamente menos proteção, né, contra aí as doenças. E aí foi se mudando o padrão de estilo da população, né? E no Brasil a frequência da obesidade e do diabetes, né, vem aumentando. E também eles evoluem, né, para doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias, né? E a gente tem então uma oferta desequilibrada dos nutrientes da alimentação. Então, a gente tem a hipertensão, né, que seria a pressão alta, doenças do coração, câncer, né, acometendo a população de maneira muito rápida, tá? Os guias alimentares, eles vão nos ajudar a ter maior autonomia nas escolhas dos alimentos, porque justamente eles são para que a gente leia, se baseie e siga. Por isso é tão importante que o profissional que trabalha com a nutrição tenha na ponta da língua aí o nosso guia alimentar da população brasileira para auxiliar com que as pessoas tenham noção do que seria consumir alimentos naturais. E aí parece que a gente pensa assim, nossa, mas parece tão óbvio, né? Só que não é, né? A gente que estuda com alimentação parece óbvio, mas às vezes as pessoas, elas realmente não têm noção do que seriam os alimentos bons ou ruins para a saúde, né? E cabe a nós organizarmos isso junto aí com o Sistema Único de Saúde, né? Nas nossas ações aí para prevenção de doenças da população, tá? E quando o guia fala também, que eu tentei trazer imagens para ficar um pouquinho mais simples, mas o guia traz para nós sobre o que seria, né, alimento in natura, alimento processado e alimento ultraprocessado, tá? Quando a gente vai pensar, por exemplo, no alimento in natura, a gente vai lá e pensa, ó, por exemplo, uma fruta, né, um milho, daqui a pouco o peixe, isso seria um alimento in natura, tá? Processado, né, ou até minimamente processado, dependendo, né, já vou mostrar na outra figura, mas o processado seria daqui a pouco eu pegar esse abacaxi e colocar dentro de uma conserva, de uma compota, alguma coisa assim, né? O milho também, pegar a latinha de milho lá, seria um processado. Colocar o peixe dentro da latinha, um processado. Até aí, a gente vai aqui, ó, consumindo de maneira livre, consumindo de maneira organizada, né, e com precaução. E aqui o ultraprocessado, que seria aquele que a gente deveria, né, abolir ou muito esporadicamente aí ter contato, que seriam os ultraprocessados. Então, o ultraprocessado seria daqui a pouco um suco sabor abacaxi, né? Um ultraprocessado seria daqui a pouco um salgadinho de milho, né? E aqui daqui a pouco um nuggets, né, feito com peixe, que seriam os ultraprocessados. Só pra gente ter uma noção aí do que seria um alimento in natura ou minimamente processado e ultraprocessado. A gente tem aqui outra tabela que eu acho legal da gente observar, né? Que o alimento in natura vai ser sempre aquele obtido diretamente das plantas ou dos animais para o consumo, né? Sem que tenha sofrido nenhum processo. E os alimentos minimamente processados vão ser aqueles submetidos a algum processo que não envolvam agregação de substâncias. Então, o minimamente processado seria daqui a pouco eu pegar um feijão e cozinhar o feijão, né? Sem agregar ingredientes que sejam industriais, né? Os alimentos processados, então, seriam como esses aqui, né? Que a gente viu anteriormente, fabricados pela indústria, que a gente vai lá e adiciona um sal, um açúcar ou alguma gordura, né? Para o alimento ficar mais durável, mais palatável, né? Mais atraente. E aqui os ultraprocessados, que daí seriam os refrigerantes, os embutidos, né? Seriam os alimentos mais ricos em açúcar e gordura, né? Mais industrializados, que são formulações industriais no geral, né? Com pouco ou nenhum alimento inteiro dentro, né? Mas que contém muitos aditivos, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre o porquê, né? A gente tem esse cuidado com as gorduras, com o sódio, né? Para nossa saúde. A gente tem que pensar aqui, né? Porque os óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias, né? Então a gente vai pensar aqui, né? Que os óleos, o açúcar, né?
tem elevada quantidade de caloria por grama, por isso que a população está ficando obesa. O açúcar de adição, né, aquele açúcar que a gente coloca no cafezinho, né, tem de 5 a 10 vezes mais calorias do que a maioria das frutas. Então, quando a gente fala em açúcar, a gente não tá falando de frutas, tá? A gente tá falando de açúcar mesmo, tá? O açúcar de adição. Só pra gente ter uma noção, né, relembrar, né, que 1 grama de gordura vai ter 9 calorias, 1 grama de carboidrato, 4 calorias, 1 grama de proteína, 4 calorias, 1 grama de álcool, 7 calorias, tá? Então a gente precisa lembrar que os industrializados vão ser aqueles ricos em calorias, tá? O consumo excessivo de sódio e das gorduras saturadas, né, traz então um risco maior para as nossas doenças cardiovasculares, né? O consumo de açúcar vai aumentar o risco de cárie, né, que é um problema também de saúde pública, e a obesidade e doenças crônicas, né? Doenças inflamatórias, doenças de fígado, né? Doenças do coração, doenças de pressão arterial, né? Doenças inflamatórias corporais, né? Então, a gente precisa orientar a população de cada vez mais diminuir esses alimentos aí, né? Das escolhas alimentares. Só pra gente ter também, né, que alimentos ultraprocessados, né, eles vão ter a composição nutricional bem desbalanceada. Então, eles vão ser mais ricos em gorduras e açúcar, muito teor de sódio, gorduras que resistem à oxidação, principalmente as hidrogenadas tipo margarina, né? Pobres em fibras, né? Porque a gente praticamente não tem mais o alimento in natura nesse alimento, e vão ser pobres em vitaminas e minerais, tá? A gente vai organizar a alimentação e vai ter alguns pontos de atenção, tá? Comer sem atenção. A maioria dos alimentos ultraprocessados é formulado para ser consumido em qualquer lugar. Sem talher, sem prato, sem mesa, então eles só facilitam a vida da gente, o que faz com que a população aí na correria, né, faça esse consumo desses alimentos, né? Tamanhos gigantes, né? Quando a gente vai naquelas prateleiras dos supermercados de salgadinhos, né? A gente tem aqueles sacos gigantes, né? E é comum que esses alimentos sejam comercializados em embalagens gigantes, né? Calorias líquidas, essa é boa, eu falo com meus pacientes, calorias líquidas. Refrigerantes, né, refrescos prontos para beber, né, vão aumentar o risco de obesidade, porque a gente tem uma menor capacidade de registrar aí, né, essa saciedade, essas calorias com os líquidos calóricos, né? Então a gente acaba bebendo bastante, né, sem promover nenhuma saciedade. O que acontece aí são muitas e muitas calorias que a gente consome por bebidas adoçadas, né? E aí, umas 3 orientações também que a gente tem, né, sobre comer, seriam comer com regularidade e atenção, procurar fazer as refeições diárias em horários semelhantes, manter rotina, né? Evitar os beliscos, que eu vejo que no consultório os meus pacientes pecam bastante, no intervalo das refeições, entre as refeições, né? Ou trocam a alimentação principal por algum belisco, né? Comer sempre devagar e desfrutar do que se está comendo, né? A gente está sempre com pressa, a gente está sempre correndo, né? E sem desenvolver outra atividade. Agora na pandemia, né? Muitas pessoas trabalharam em casa com seu computador ali, comendo junto com o trabalho, né? Comer em ambientes apropriados, né? Tentar comer sempre em locais limpos, confortáveis, tranquilos e onde não haja tanto estímulo, né? Pra gente ter mais atenção no alimento, atenção no que a gente tá fazendo, tá? Comer com companhia, né? O guia fala também para que, se possível, fazer as refeições em companhia com a família, com os amigos, colegas de trabalho. Também tentar compartilhar com a família as atividades de casa, né? Para que a gente tenha aí um comer com mais alegria, tá? Para que a gente possa dividir as tarefas de casa, para que a gente tenha comunhão aí das pessoas que a gente gosta, tá? E a
gente ainda tem pontos muito importantes, que são os 10 passos da alimentação adequada e saudável, né? E aí a gente tem que muito ter cuidado com esses 10 passos, porque eles são muito famosos e adoram cair também nas questões, né? Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, né? Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao cozinhar, ao temperar, né? Limitar o consumo dos alimentos processados, evitar o consumo dos ultraprocessados, né? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível com companhia. Fazer as compras em locais que ofertem variedades de alimentos mais in natura ou minimamente processados. Incentivar a população a usar feiras ecológicas. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, né? Eu sempre digo que quem cozinha, ou não precisa saber super cozinhar, mas quem cozinha, né, é uma pessoa um pouco mais livre, né? Porque não depende do que o outro nos dá para comer, mas sim consegue organizar melhor a sua saúde, né? Planejar o uso do tempo para alimentação, né? Para que se tenha aí o espaço que a alimentação merece na nossa saúde. Dar preferência, quando fora de casa, locais que tenham refeições mais feitas na hora do que as refeições prontas, processadas, ultraprocessadas. Ser crítico quanto à informação, orientação e mensagens alimentares, né, vinculadas em propagandas comerciais. Hoje em dia a gente já tem órgãos regulatórios, né, para que a gente não seja tão enganado nas propagandas de alimentos, né, mas sempre precisamos ser bem críticos, né, quanto à nossa alimentação. E aí a gente vai pensar, né, no perfil nutricional e de saúde da população brasileira, então a gente vai pensar, né, na transição alimentar, nutricional e epidemiológica da alimentação. Então a gente vai pensar, né, que a gente tem múltipla carga de má nutrição. Então a gente tem os segmentos, né, carências nutricionais, desnutrição, o excesso de peso, tudo isso, né, vai nos dando uma carga de má nutrição. Essa má nutrição vai nos levar a doenças crônicas não transmissíveis, que são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública. No Brasil, o percentual de morte prematura corresponde a 74% pelas doenças crônicas não transmissíveis. Esse dado é muito alto, né? E a gente vai dizer, então, né, que pela má nutrição a gente tem uma elevada prevalência de obesidade, que é um fator de risco para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis e maiores custos ao sistema de saúde. Então, por isso, todas essas organizações aí de diretrizes são importantes, que quanto mais a gente prevenir as doenças, mais aí a gente tem redução de custos, né, no Sistema Único de Saúde. Então, a má alimentação, ela vai liderar um ranking aí, né, dos fatores de risco relacionados à carga global de doenças no mundo, né? O custo financeiro da obesidade com hospitalização, né, e gastos ambulatoriais lá em 2011 foi 488 milhões, né? Em 2018, esse custo aumentou 37%, tá? Então, a gente vem num aumento de custo pela obesidade muito alto para o sistema de saúde, né? Os custos atribuíveis à hipertensão, diabetes e obesidade totalizaram 3,45 bilhões em 2018, tá? Considerando aí o SUS, né, com hospitalizados, procedimentos, medicamentos, tá? O excesso de peso e as doenças relacionadas são responsáveis pela redução da expectativa de vida em até 3 anos, tá? Então a gente pode ter aí, né, uma redução da expectativa de vida e impactam na redução de 5% no produto interno bruto do país, tá? Então é bem significativo para um país manter obesidade na população. E aqui, né, fatores de risco relacionados à má alimentação juntos reduzem mais anos de vida com qualidade do que o fumo, álcool, poluição e drogas. Isso é bem importante a gente pensar, né?
A melhoria nas condições da alimentação da população podem prevenir 1 a cada 5 mortes no mundo, tá? Então, é muito custo para o nosso país, né? A má nutrição e a obesidade. E quando a gente vai pensar, né, nas análises aí da situação, né, da obesidade, do excesso de peso, né, aqui a gente teve um acompanhamento de pacientes que foram acompanhados aí, né, 12 milhões, mais de 12 milhões, né, de pacientes adultos na atenção primária de saúde, e 63% dessa população apresentava excesso de peso, né, então a gente tinha aí uma margem muito alta desses pacientes com excesso de peso. 28,5% apresentaram obesidade em 2019, tá? Isso significa que cerca de 8 milhões dos adultos pesquisados, né, tinham um excesso de peso e 3,6 milhões apresentavam obesidade, tá? Então aqui a gente tem também, né, o estado nutricional dos adultos no Brasil por sexo, né? Então a gente tem um total, né, desses pesquisados aí, né, os homens acompanhados, cerca de 61%, né, 0,4 apresentavam um excesso de peso, né? A obesidade aqui ficou em 23%. As mulheres, então, que foram muito mais mulheres pesquisadas, ficaram com um percentual de 63,2% de excesso de peso e 29,1% em obesidade, tá? Aqui um ranking do Brasil, do excesso de peso pelas regiões do Brasil, que é bem legal a gente ver isso. Olha como o Rio Grande do Sul tá bem disparado, né? Os dados são de 2019. A gente tem o Sul aqui com 69,1% da população com excesso de peso, né? Então, tá bem alto mesmo a nossa situação no Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem a portaria número 424 de 19 de março de 2013, que nos fala que, considerando a necessidade de ações de promoção e proteção à alimentação adequada e saudável, que incluem a educação alimentar e nutricional e a melhoria da qualidade nutricional, o controle e a regulação dos alimentos resolve, tá? Artigo 1. Essa portaria redefine as diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária na rede de atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas. O artigo 2 nos diz que a organização das ações e serviços de prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade na rede de atenção e saúde das pessoas com doenças crônicas observará as seguintes diretrizes. 1. Identificar os indivíduos com sobrepeso e obesidade a partir da classificação do estado nutricional, né? Então, de acordo com a fase da vida. Então, a gente vai desenhar os pacientes enquanto crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, tá? Separar a população para estratificar de maneira mais correta. Estratificação do risco da população de acordo com a classificação do estado nutricional e a presença de outros fatores e outras comorbidades. A organização da oferta dos cuidados pela rede de atenção à saúde por meio da definição de competências de cada ponto de atenção, tá? Do estabelecimento de mecanismo de comunicação entre elas, bem como a garantia dos recursos necessários para o funcionamento segundo o planejamento de cada ente federativo e os princípios e diretrizes da universalidade, equidade, regionalização, hierarquização, integralidade da atenção da saúde, tá? Então a gente tem aqui o 4, utilização de sistemas de informação que permitem o acompanhamento do cuidado, gestão de casos, regulação do acesso aos serviços de atenção especializada, assim como monitoramento e avaliação, né, das ações e dos serviços. Investigação e monitoramento dos principais determinantes do sobrepeso e obesidade, né? Ou seja, investigar a população de maneira segmentada, né? Estratificando, né? Por exemplo, crianças com obesidade, adultos com obesidade, com sobrepeso, aí estratificando para a gente conseguir fazer as estratégias de investigação e monitoramento. A gente tem também
articulação das ações intersetoriais para a promoção da saúde, de forma a apoiar os indivíduos, as famílias e comunidades na adoção de modos de vida saudáveis que permitam manutenção e recuperação do peso saudável, tá? Garantia de financiamento adequado para prevenção e tratamento do sobrepeso, obesidade na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, tá? Então, a gente precisa de garantia de financiamento, formação dos profissionais, né? Olha como entra sempre formação dos profissionais da saúde, né? Para uma melhor prevenção, diagnóstico, tratamento do sobrepeso e obesidade, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Tá? Então aqui a gente tem 9, garantia da oferta, né, de apoio diagnóstico terapêutico adequado para o tratamento de sobrepeso e da obesidade, com efetivação de um modelo centrado no usuário, tá? Baseado nas suas necessidades de saúde, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas, né? Segmentar os pacientes para que a gente tenha essa parte aí de estratificação aí das necessidades, respeitando diversidade, tá? Garantia da oferta de práticas integrativas e complementares para a promoção de saúde, prevenção e de agravo e tratamento das pessoas com sobrepeso e obesidade. Vamos lá. Aqui a gente tem, no caso de indivíduos adultos, né, considera-se com sobrepeso aqueles que apresentem IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado e menor que 30. E com obesidade, a gente vai classificar o IMC maior ou igual a 30, tá? Sendo a obesidade classificada em graus, né? Então, lembrando que o grau 1 vão ser indivíduos que apresentem um IMC maior ou igual a 30 e menor que 35. Quanto à obesidade de grau 2, indivíduos que apresentem IMC maior ou igual a 35 ou menor que 40. A obesidade grau 3, né? Indivíduos que apresentem IMC maior ou igual a 40. Então, a gente tem essas identificações quanto sobrepeso e obesidade e graus de obesidade. A linha de cuidado do sobrepeso e obesidade nacional e estadual, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis, né? Ações de educação, comunicação e informação. Essas são as linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade nacional e estadual. Vigilância alimentar e nutricional. Atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso, né? Atenção integral, né? Para se cuidar desse paciente na rede de saúde. Regulação e controle da qualidade e inocuidade de alimentos. Quanto às diretrizes, né, que a gente tem aqui desse material, que pode ser baixado também pela internet, tá? Diretrizes Brasileiras da Obesidade de 2016. A gente vai ter as classificações de IMC quanto a magro ou baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade, né, os graus de obesidade, para que a gente entenda o que é, né, quanto deveriam ser aí os cálculos de IMC para a gente conseguir estadiar esses pacientes, né? A gente sabe que o IMC tem muitas limitações no tratamento, mas ele ainda pode ser muito usado em grandes populações para a gente desenhar aí as populações e facilitar um pouquinho, né? Mas a gente sabe que quando a gente avalia um indivíduo de maneira isolada, o IMC pode ter muitas limitações, né? Mas ele ainda continua sendo um bom guia para a gente quando a gente não tem muitas ferramentas para avaliar o paciente, né? Então, a gente tem fases aí de intervenção, né, que as nossas diretrizes brasileiras de obesidade nos trazem desde 2016. Então, a gente vai pensar em prevenção primária. O objetivo da prevenção primária, né, seriam as práticas gerais, então, né,
prevenir uma doença de ocorrer, né? Então, a prevenção primária é tentar trazer, então, a prevenção da população para que ela não entre na doença, né? E a obesidade é prevenir o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Sempre que a gente puder trabalhar com prevenção, a gente vai reduzir aí o risco de morte dos pacientes. Método de prevenção, práticas gerais, né? Então a gente tem eliminar fatores de risco, né? Remover as causas ou aumentar a resistência à doença. Obesidade, a gente iria educar o público, promover alimentação saudável e atividade física regular, construir meio ambiente propício. Essas seriam a primeira, então, prevenção primária. A prevenção secundária já nos define, né? A definição dos objetivos já nos dizem que as práticas gerais impedem a progressão da doença na sua fase inicial antes de progredir para o estágio mais grave, né? Então, isso seria uma prevenção secundária, né? Eu já tenho um paciente aí com uma progressão de doença, eu vou evitar que ele progrida, né, para a fase mais grave, deter esse processo de doença e prevenir as complicações e sequelas para o paciente, né? E quando eu penso na obesidade, eu vou prevenir o ganho de peso futuro, né? E desenvolvimento de complicações relacionadas ao peso com esses pacientes sobrepeso e obesidade, tá? E os métodos de prevenção que se trazem nas diretrizes são essas práticas gerais, né? De usar um teste de rastreamento e diagnóstico seguido por tratamento, rastrear e diagnosticar, né? Usando IMC, avaliar a presença de complicações nesses pacientes, né? Tratar a intervenção de estilo de vida sem medicamentos ou até com medicamentos anti-obesidade, né? Trabalhar para que esse paciente não progrida e tenha, então, um problema de saúde mais grave. Mas quando a gente vai pensar em prevenção terciária, né? As definições já vão nos trazer que utilizar, né, usar atividades clínicas que reduzam as complicações e previnam a deteriorização posterior, né? E a obesidade tratar seria mesmo com terapia e medicamento para perder peso, visando complicações relacionadas à obesidade, prevenindo progressões de doença, né? Prevenindo também da morte. As práticas gerais a gente teria na prevenção terciária seria usar as estratégias de tratamento que limitem consequência diversa da doença. E a obesidade, então, tratar com intervenção de estilo de vida e comportamental, medicamentos anti-obesidade e considerar cirurgia bariátrica se necessário para salvar a vida do paciente, tá? E as recomendações, então, de estabelecer os critérios de diagnóstico para sobrepeso e obesidade, né? E identificar os pacientes que necessitem perder peso. Então, deve-se aferir o peso e a estatura do paciente, calculando o IMC na primeira consulta e periodicamente, né? Deve-se medir a circunferência abdominal dos pacientes na primeira consulta e, consequentemente, nas próximas, né? Ponto de corte, usar os pontos de corte de excesso de peso, que seria o IMC maior de 25, de sobrepeso e todos os graus de obesidade, da OMS, para identificar adultos com aumento de risco cardiovascular. Em asiáticos, a gente consideraria maior que 23, tá? Em adultos acima de 60 anos, considerar maior que 27, tá? O ponto de corte de excesso de peso. Aqui a gente deve usar o ponto de corte da obesidade, que seria o maior que 30, tá? Para identificar os adultos de risco elevado de mortalidade por todas as causas de consequência da obesidade, considerar então em asiáticos o ponto de corte maior que 27,5, tá? De IMC. A gente deve aconselhar os adultos com sobrepeso e obesidade que quanto maior o IMC, maior o risco de doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2, que são doenças preveníveis, né, e tratáveis, e também prevenir a mais grave das situações, que é a morte, né, de todas as causas aí por causa da obesidade. A gente deve aconselhar aos adultos que mantenham a circunferência da cintura inferior à metade
da sua altura e que quanto maior a medida da circunferência abdominal, além do valor da metade da altura, maior o risco das doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, que são preveníveis, né? E mortalidade por todas as causas. O valor normal da relação de cintura e estatura é menor do que 0,5, tá? E aqui, é razoável aconselhar os adultos com aumento da circunferência abdominal, que quanto maior a circunferência, maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, mortalidade por todas as causas. Pode-se usar pontos de corte da Organização Mundial de Saúde e de outros aí conselhos que nos regem, tá? Pode ser útil medir a circunferência cervical, tá? É bem legal essa medida, a gente quase não usa, né? Mas às vezes alguns pacientes pode ser mais fácil de medir a medida cervical, que é a medida da circunferência do pescoço, porque alguns pacientes em obesidade de graus muito elevados fica difícil fazer medição de cintura, né? Por causa da barriga, né? Da barriga caída, enfim, a gente não consegue ter um parâmetro tão certinho. Pode-se medir então circunferência cervical e calcular a circunferência cervical ajustada, tá? E aí a gente pode daqui a pouco também fazer as medições e risco desse paciente, a hipertensão, ronco, sufocamento, né, que podem acontecer em pacientes muito obesos, né, e se necessário solicitar polissonografia na presença de alguns sinais e sintomas de apneia do sono, evitar a morte desse paciente, tá? A utilidade do uso rotineiro na prática clínica do método de análise de bioimpedância para medir água corporal, massa gorda, através das equações de peso, estatura e sexo, fazer a avaliação da composição corporal. Pode ser útil, sua eficácia não está bem estabelecida, fazer bioimpedância, tá? Dependendo da máquina. Em alguns sistemas de saúde, por exemplo, aqui em Porto Alegre, é possível que o Hospital de Clínicas tenha também, mas a gente tem as melhores bioimpedâncias, né, que são de eletrodos, né, então elas fazem uma medição bem fidedigna. Pode-se usar também, né, na prática clínica, métodos de somatória, né, medidas de pregas, dobras cutâneas, né, para avaliação da composição corporal, dependendo do paciente também, né. Pode ser considerada uma boa estratégia, mas, né, eficácia vai ser pouco estabelecida pela alta variabilidade, né, do examinante, né? Então, se não for a mesma pessoa sempre a fazer as medidas, a gente pode ter variedade aí de medições por causa dessa mudança aí do avaliador, tá? A utilidade, então, também na prática clínica pode ser usada com raio-x de dupla energia, né, que são os exames de DEXA, e técnicas de imagem como ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, né, para avaliação da composição corporal, mas a gente não tem isso super estabelecido, até porque são exames mais caros, né? Então, a avaliação de um paciente aí, né, corriqueiramente com DEXA, né, tomografia, ressonância, vai encarecer demais aí o tratamento dos pacientes. E o uso rotineiro de prática na calorimetria indireta, né, que é fazer então o aparelhinho aquele de calorimetria que a gente vai respirar, né, ele vai medir então a taxa metabólica basal, né, e também o quociente respiratório. Tem uma utilidade bem legal estabelecida, mas pode provavelmente ser usado para identificar em pacientes hipometabólicos, né, alguns pacientes com mais risco de oxigenação, enfim, tá? Então também é um método que nem sempre vai ser usado. Então a gente vai pensar, né, avaliar a história do peso e do estilo de vida e determinar os outros potenciais de fatores contribuintes para o ganho de peso. E a gente vai pensar, né, que é recomendado a gente perguntar ao paciente sobre o uso de medicamentos, né, que podem ter um impacto aí nesse tratamento da obesidade, né, pode ser útil avaliar toda a história do paciente, daqui a pouco
perguntar para ele como foi essa evolução durante a vida do ganho do peso, né? Como foi a vida desse paciente. Eu faço sempre essa investigação aqui no meu consultório, né? Detalhes das tentativas que ele já teve aí prévias, né? De perda de peso, tratamentos, né? Que ele já fez, perguntar sobre estilo de vida, hábitos alimentares, atividade física, se ele usa medicamentos, se algum dia ele já usou medicamento para emagrecer, né? Perguntar também sobre a história familiar da obesidade, se ele tem, né, parentes com obesidade, se, por exemplo, ele só é obeso por algum problema, às vezes, emocional, né? Peso ao nascimento também, às vezes, podem ser determinantes, né? A variação do peso na gestação da mãe, se teve fumo da família, se alguém fuma, se a pessoa fuma, se a pessoa dorme bem, né? Horas de trabalho, mudanças de rotina, né? Exposição ao estresse, tudo isso faz parte da história, né? Que pode acometer aí, agravar a obesidade, tá? Muitos medicamentos também são usados no tratamento, né? Muita gente ainda se considera contra o uso de medicamentos. Existem muitos casos que os medicamentos são extremamente necessários para a gente salvar a vida de um paciente, né? Então, medicamentos que são mais conhecidos aí, né? Que podem ser usados no tratamento dos pacientes vão ser a sibutramina, orlistat, né? Associação também da sibutramina com orlistat, liraglutida, né? Fluoxetina, sertralina, alguns outros inibidores de recaptação de serotonina, né? O topiramato, associação da bupropiona e naltrexona, né? Lisdexanfetamina, né? Então a gente tem diversos medicamentos aí. Eu acho que muitos que se usa ainda, né? Sibutramina, a gente usa bastante, né? Pelo que eu vejo, assim, naltrodextrona, bupropiona, né? Que a gente usa bastante. Topiramato ainda tem alguns pacientes que usam, né? Então, liraglutida, né, que está bem em alta agora, né, que são tratamentos aí reconhecidos para obesidade que muitas vezes precisam ser usados, tá? Então, os medicamentos aprovados no Brasil para o tratamento da obesidade são esses aqui, tá bom? E quando a gente vai pensar em atenção domiciliar, né, que é o Melhor em Casa, a gente tem esse programa do governo, né, que é então a possibilidade de um tratamento em casa, né, perto da família, e é o objetivo desse programa Melhor em Casa, né, o programa do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Esse programa é bem interessante porque ele traz pra gente a equipe para casa do paciente, né, uma equipe de saúde para casa do paciente, que vai fazer a prevenção, o tratamento das doenças e reabilitação aí, todas prestadas em domicílio, né, com a garantia de continuidade dos cuidados integrados à rede de atenção à saúde, né? Então a gente tem no âmbito do SUS, né, esse programa deve ser organizado em 3 modalidades, definidas a partir da caracterização dos pacientes cuidado, do tipo de atenção e procedimentos utilizados. Então, a gente vai segmentar os pacientes para desenhar qual o melhor aí tratamento desse paciente em casa. Então, a gente tem o paciente atendido número 1, de grupo número 1, que vai se destinar aos usuários que possuem problemas de saúde bem controlados, né, compensados, mas com alguma dificuldade com impossibilidade física, né, de locomoção, de ficar indo daqui a pouco no posto de saúde até uma unidade, né, que necessitem dos cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde. Então essa equipe, né, vai fazer essa leitura da necessidade desse paciente, ao invés dele ir para a fila do posto de saúde ou ir pegar um leito no hospital para fazer curativo ou coisas assim, a equipe multidisciplinar vai até a casa do paciente, tá? O Melhor em Casa faz essa prestação de assistência na modalidade AD1, né? Que é a responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo equipes de saúde da família e núcleos de apoio à saúde da família por meio de visitas regulares em domicílio. No mínimo uma vez por mês, tá? E aí vai fazer-se o desenho também dos pacientes que têm uma necessidade 2, né?
aos usuários que tenham mais algum probleminha de saúde aí, dificuldade e impossibilidade física, né? Necessitem uma maior frequência aí dos recursos de saúde, acompanhamento contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços de rede de saúde e atenção, tá? E a prestação da assistência à saúde na modalidade A2 é o que é de responsabilidade de uma equipe multidisciplinar da atenção domiciliar, tá? Uma equipe multiprofissional de apoio e ambas designadas para a finalidade de cuidar os pacientes em casa. E aí a gente tem o 3, o grupo 3, que vai desenhar então o grupo de pacientes que tem uma demanda, né, maior de problemas de saúde e dificuldades, né? Então também possam ter problemas de locomoção, né, mas que eles tenham uma maior frequência aí de necessidade de cuidado. E aí a gente tem então diferentes serviços aí, né, do sistema de saúde podendo ser levados até esse paciente em casa, né? Então a gente tem essa modalidade aí que também, né, a 3, que tem uma responsabilidade multiprofissional de atenção domiciliar, tá? Então a gente vai desenhar as equipes conforme as demandas aí, tá? Do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. E uma equipe multidisciplinar, né, de apoio aí, ela pode ser constituída por, né, no mínimo 3 profissionais de saúde, né, de nível superior. A carga, então, horária semanal seria mínima de 30, né, horas, eleitos entre as seguintes categorias. E aí a gente tem aqui, né, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogos, farmacêuticos e terapeuta ocupacional. Dentro desses profissionais aí, podem ser desenhadas as equipes multiprofissionais, tá? A epidemiologia, então, das doenças crônicas não transmissíveis também, né, que é um assunto que vai ser bem presente aí no concurso, né? A gente vai pensar, então, né, nas doenças crônicas não transmissíveis e elas matam cerca de 41 milhões de pessoas a cada ano, né? O equivalente a 71% de todas as mortes do mundo. 77% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, né? Então, associado aí à morte prematura pela renda, né? É essencial que os órgãos competentes tenham um olhar de entendimento sobre essas doenças na lógica de uma vigilância eficaz, tá? Com foco no fortalecimento e atenção primária. As doenças, então, né, e agravos não transmissíveis, né, são responsáveis por mais da metade do total de mortes no Brasil. E quando a gente fala em doenças, né, agravos não transmissíveis, eu sempre falo, geralmente, doenças preveníveis, né? Em 2019, 54,7% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por doenças crônicas, tá? E 11,5% por agravo dessas doenças crônicas. E no Brasil a gente tem registrado, né, mais de 730 mil óbitos por doenças crônicas não transmissíveis em 2019. E desses 41,8% ocorreram prematuramente, né, com as pessoas perdendo a vida de maneira prematura. Aqui a gente tem os planos de ações e estratégias, né, para o enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, né? Então a gente tem em 2011 ali, né, o Ministério da Saúde, ele lançou o plano de ação e estratégia para o enfrentamento das doenças crônicas, né? E no Brasil, entre 2011 e 2022, aí teria o objetivo, né, de promover o desenvolvimento e a implementação das políticas públicas efetivas integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para prevenção e controle dessas doenças, né? A gente tem visto que é uma população que tem risco de morte e é possível que a gente então faça um plano de ações e estratégias aí para o enfrentamento dessas doenças, né? Então, quando a gente vai pensar em doenças crônicas não transmissíveis, a gente vai pensar aí em doenças cardiovasculares e câncer, também doenças respiratórias e doenças crônicas como a diabetes, tá? No ano de 2000, a
Organização das Nações Unidas lançou uma declaração do milênio, tá? Que continha 8 objetivos internacionais de desenvolvimento do ano, né, para o ano de 2015, né? Então, chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Em 2015, o Brasil assumiu a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que sucederam e atualizaram os, então, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E aí, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável possuem 169 metas a serem alcançadas até 2030. Então, a gente já tem, né, essas metas aí a serem alcançadas. E algumas delas nos dizem para reduzir a prevalência de obesidade nas crianças, né, com ações públicas desde a infância. Reduzir, então, a prevalência da obesidade aí nos adolescentes também, fazendo prevenção nas escolas, reduzir o consumo de sal da população e orientar aí, né, automaticamente ao uso dos redução ou então, né, abolir os alimentos ultraprocessados, tratar 100% das mulheres com diagnósticos e lesões de câncer, tá? Nos traz também reduzir a mortalidade prematura, né, de 30 a 69 anos, né, das pessoas que morrem prematuramente por doenças crônicas, em 2% ao ano até 2030, reduzir a prevalência do tabagismo em pelo menos 30% até 2030, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, né, até 2030 em pelo menos 10%, deter o crescimento da obesidade nos adultos, promover aí o aumento do consumo recomendado das frutas e hortaliças em até 10%, aumentar a prevalência da prática de atividade física em tempo livre em até um aumento de até 10% também, aumentar a cobertura da mamografia nas mulheres entre 50 e 69 anos de idade, né, nos últimos 2 anos para 70%, tá? E aumentar a cobertura também do exame de Papa Nicolau nas mulheres entre 25 e 64, né, anos de idade, nos últimos 3 anos para 85%, aumentar essa cobertura, tá? Essa é a nossa primeira parte da aula. A gente ainda tem outras partes, muito conteúdo para vir aí, mas desejo boa sorte, que vocês leiam todos as diretrizes, todas as nossas regulamentações aí, para que tenham muito boa sorte aí no concurso do Hospital de Clínicas.